Boa noite a todos. Hoje vamos terminar o conteúdo sobre a possessão para começarmos o estudo sobre os nossos protetores. É uma aula tão linda sobre esses irmãos que escolheram nos guiar. Então, para a gente terminar sobre as interferências espirituais, existe aqui o tópico sobre os convulsionários. E nós precisamos entender que nem tudo é espiritual. Quando nós pensamos em convulsão, convulsionário, nós não podemos dizer que o nosso irmão está tendo uma interferência espiritual. Nós precisamos saber que neurologicamente muitos irmãos trazem patologias que levam à convulsão. Mas alguns irmãos em muito desequilíbrio espiritual, são manipulados, influenciados energeticamente no seu sistema nervoso, em seu fluido vital, por irmãos que se utilizam de seu pensamento unido ao fluido vital para alterar, criar movimentos, criar sofrimento, criar alteração física, neurológica no irmãozinho encarnado, para que ele tenha aqueles comportamentos, né? Aquele descontrole físico, descontrole neurológico, momentâneo. São irmãos que às vezes fazem exames e nada surge neurologicamente, fazem mapeamento cerebral, fazem toda uma investigação científica ali na área neurológica e nada aparece. Reações induzidas pelos irmãos que estão ali brincando, né, induzindo o irmão a um sofrimento, como nós falamos aula passada, onde quando dirigidos a um trabalho de fortalecimento ali, áurico, uma câmara de luz, através de um centro espírita, através de um grupo de oração, através de uma pessoa equilibrada, através do seu próprio mentor, recebendo vibrações de equilíbrio, aquela convulsão é interrompida imediatamente. Todos nós já devemos ter tido essa presença, essa visão, até mesmo até às vezes pela mídia, dessas situações onde o irmão parece estar possesso no descontrole físico, né? São chamados convulsionários, onde, lembrando que o espírito obsessor, o espírito que está ali realizando uma interferência no irmão encarnado, ele jamais vai ocupar o corpo físico do irmão encarnado, mas sim sintonizando a frequência de vibração, de pensamentos baixos, que muitas vezes aqui na Terra somos sujeitos a entrar em vibrações mais densas, fazendo com que a gente tenha sintonia com a espiritualidade, mas ali, sem conhecimento, sem esclarecimento, e que se utiliza dessas energias, dessa força de pensamento para criar uma situação de sofrimento ao irmão encarnado. Quando nós temos esta ideia perto de nós, essa situação perto de nós, a primeira coisa que nós precisamos, como espíritas esclarecidos, é não levar para o lado sempre do espiritual. Então, em tudo, em qualquer reação que um irmão encarnado tiver e que nós possamos suspeitar de uma interferência espiritual, é importantíssimo que a gente entenda que antes de qualquer especulação espiritual, a gente precisa verificar a parte física, né? Para não levar a um descomprometimento da ciência da matéria antes desta orientação espiritual. Então, se tudo é investigado e nada existe, e a pessoa tem visões, a pessoa tem convulsões, a pessoa tem direcionamento de atitudes involuntárias, né?
nós precisamos levantar a hipótese da interferência espiritual. Claro que sempre com muita cautela, para não assustar e distanciar nossos irmãos mais ainda de um socorro, de uma ajuda espiritual, né? Às vezes, na vontade de ajudar, nós podemos colocar de uma maneira que nós distanciamos o nosso irmão de um tratamento. Então, essa questão dos convulsionários, que se expande em vários sintomas, vamos dizer assim, de descontrole motor, do movimento motor, do movimento do controle neurológico, nós precisamos ter sempre a exclusão das questões físicas, tá certo? Qual é o tratamento para esses irmãos convulsionários com interferência espiritual? Como nós falamos na última aula, a reforma íntima é a única guia, é o único caminho de tratamento para esses irmãos. Nós só nos sintonizamos a uma frequência tão densa, levando a tanto sofrimento, quando nós estamos em desequilíbrio do nosso pensamento, da nossa conduta, das nossas ações. Então, nós precisamos de uma ajuda no sentido de entender o que está acontecendo para que haja mudança da frequência de pensamento. Então, aí o evangelho, os tratamentos espirituais na casa, os tratamentos de estudo, através do estudo, que vão trazendo esta realidade à pessoa que tanto sofre com as disfunções aí orgânicas, sensoriais, que a interferência espiritual pode trazer. Isso é importante. Existem irmãos que, por mais que tenham a interferência no magnetismo áurico, pela força de pensamento do plano espiritual mais denso, eles não têm, por mais que haja direcionamento para a tentativa de levar a convulsão do irmão, muitos não recebem essa interferência, mesmo com o ataque das esferas inferiores. Por quê? Porque eles estão focados, muitas vezes, por mais que estejam desequilibrados espiritualmente, na sintonia da interferência, eles às vezes estão focados com o pensamento ligado a outra situação, impedindo que haja o efeito da convulsão. Então, os espíritos nos explicam que muitas vezes, mesmo que haja a interferência das correntes sofredoras sobre o encarnado, com o direcionamento do pensamento do encarnado em um foco que o tire da interferência, ele não terá as reações dos espíritos sofredores. Por exemplo, o irmão está com a convulsão por interferência espiritual, pela ação do magnetismo, do pensamento e manuseio, manipulação do magnetismo. O médium, nesse momento, ou o pastor, mentaliza o Cristo, visualiza o mestre. O que está acontecendo? Por mais que esse irmão esteja com interferência, ele está focando o seu pensamento em algo que o tira daquela frequência tão difícil. Então, imediatamente, ele sai do processo de convulsão ou ele nem entra no processo de convulsão. Então, é muito comum vermos irmãos em tratamento nesse sentido, onde eles começam com a convulsão descontrolada e ao longo do tratamento, com o direcionamento do pensamento, mentaliza o Pai, confia no Mestre, estamos aqui para te ajudar, vai mudando a frequência de pensamento do irmão sofredor e tirando esse foco de interferência da espiritualidade que está se utilizando, que está ali vampirizando o nosso irmão. Então, tantos médicos fazem isso, né, como nós médiuns temos que fazer. Os médicos acalmam o irmão que está convulsionando e atuam ali na segurança dele para que ele não se machuque, para que ele se acalme, que ele está ali ancorado. E quando é interferência espiritual, os médiuns fazem a mesma coisa nos trabalhos de desobsessão. Calma, você está sendo ajudado, isso tudo vai passar, confia no mestre.
Então, muda o foco de pensamento, tá bom? Então, esta é a forma de tratamento, e lembrando sempre que para chegar num estado em que o encarnado é um marionete da espiritualidade, nesse sentido sofrido, não é uma coisa tão fácil de acontecer, né? Não são pequenos desequilíbrios que levarão a uma situação de convulsão, mas sim estágios permanentes, contínuos de frequência de pensamento muito baixo. Então, todos nós oscilamos na nossa frequência espiritual, mas o que determina o nosso equilíbrio é a frequência, é a estabilidade dessa frequência. Quanto nós estamos conseguindo nos estabelecer. Hoje nós passamos um sofrimento, um nervoso, mas eu consigo sair dessa situação, eu consigo abrir o evangelho e me tranquilizar, então eu jamais vou entrar numa faixa de ser ali, entrar numa situação de possessão ou de subjugação, tá bom? No curso de médium nós estudamos profundamente essas questões de interferência, porque elas são muito sutis nas suas alterações, onde também o cuidado dos médiuns, porque as questões patológicas dentro da psicologia, as patologias psiquiátricas, muitas vezes elas não estão registradas no nosso físico, e são reações de alterações da patologia da psiquiatria. Então nós temos que ter um discernimento enorme ao estudarmos esse campo dos convulsionários, e fazemos isso no estudo dos médiuns, porque pode ser uma reação neurológica, pode ser um sintoma de patologia psiquiátrica, e pode ser uma interferência dentro de ser ali uma faixa de vibração muito densa, tá certo? Então, quando estamos trabalhando com esses irmãos, sempre o auxílio dos médicos, dos psiquiatras, dos psicólogos e dos médiuns, né? Então, não sei se vocês têm alguma dúvida sobre os convulsionários, se ficou clara essa parte da possessão, se ficou bem entendido que não há uma tomada do nosso corpo, isso é muito importante entendermos, que nós irradiamos a nossa aura, energias e frequências que se sintonizam. E é muito importante entender isso, porque assim como falamos da possessão, nós falamos também dos anjos de guarda. E é o que nós vamos estudar hoje, que é uma aula linda, maravilhosa e confortadora para todos nós. Quem se liga a nós? Oi, querida. Oi. Tudo bem, Marina? Oi, Tudo todo bom, mundo? meu amor? Tudo Pode bem. falar. Não, talvez eu atrapalhe um pouquinho o curso, mas eu vou falar uma experiência minha nesse Sim, sentido, que é pois não. uma coisa que me intriga, que assim me intrigou a vida inteira. Eu comentei com vocês que eu entrei na Seara da Paz pelas mãos da dona Norma por conta do problema de saúde da minha filha Sim. e que ela foi operada e com todo o suporte da fraternidade e da Seara da Paz. E é um caos, mas é um caos meu, né? Então, assim, eu acho que ilustra um pouco da sua aula. Então, a sofredora, no caso, sou essa pessoa aqui que vos fala. A minha, quando ela entrou no quarto, ela foi de maca, entrou no quarto, eu estava fora, porque não podia entrar, e quando eu abri a porta para espiar que eles estavam transferindo ela para maca não, para cama, da maca para cama, a minha filha de 5 anos estava peladinha e com uma bolsa de sangue do lado. Isso, para mim, foi assim. Mas eu percebi uma aura branca ali. Mas naquele momento que eu vi aquilo, foi uma chapuletada no peito, de uma energia de calor tão grande no meu peito, que eu fechei a porta e convulsionei. E ninguém me tirou do chão. Nenhum dos homens que estavam do lado, meu marido, meu sogro, ninguém me tirou do chão. Ninguém. Alguém passou, uma enfermeira passou, e foi a única pessoa que conseguiu me pegar.
e me colocar numa cadeira de rodas e me sair correndo comigo para um pronto-socorro. E no caminho, eu não tinha consciência, eu não escutava, eu não enxergava e eu nada. Eu estava numa cadeira de rodas. E aí, em algum momento, que eu não sei exatamente porque eu estava convulsionando, eu sei que me contaram essa história, mas a um certo momento, eu comecei a escutar essa pessoa falando comigo. E ela falava assim, volta, volta, o que você está fazendo isso? O quarto da sua filha está lindo, está cheio de seres de luz lá, olha só, está cheio de seres de luz lá dentro daquele quarto. Volta. E aí eu estava escutando, mas eu não enxergava. E eu não sentia o meu corpo. E ela continuou. Tem um índio lindo do seu lado. Volta. E ela foi me dizendo isso, que eram informações que se conectavam totalmente comigo. Óbvio. Que você acreditava. Eu sabia o que era aquilo. E eu fui voltando. E voltei. E acordei. Com perna, braço, tudo funcionando. Foi o único episódio de convulsão, Denise? Único. Eu acredito que você tenha sido transportada, né, naquele choque do que você viu, do sofrimento que você teve. Você entrou em desespero mesmo, reação magnética mesmo pelo seu desespero e foi transportada para ver que tudo estava bem. Que coisa maravilhosa que você recebeu. E vocês sabem quem era essa pessoa que me carregava? Essa enfermeira que me carregava? Uma senhora do candomblé. Que lindo, Denise, que coisa linda. Experiência... Que coisa linda, você foi transportada, e a convulsão, nesse caso, provavelmente, foi um choque magnético mesmo. Mas foi assim, que coisa no meu peito, que é uma coisa assim que... Sim. Não sei, não dá para descrever. Uma energia que entrou no meu peito assim, que esquentou. Ela pegou fogo, né? E pumba, fechei a porta e caí dura. Eles queriam te dar a certeza que sua filha ficaria bem como ficou. E ficou ótimo, maravilhoso. Te dar essa Esse é o complemento daquela história maluca que eu contei um dia, mas esse fato é absurdo. Você veja, Denise, você estava num momento de maior sofrimento, talvez, da sua vida, né? Foi. Porque realmente, quando mexe com o filho, é uma coisa que abala as nossas estruturas, e um momento de desespero, um choque ali, anímico, e o transporte para você compreender o que estava acontecendo. Que coisa linda. Que coisa linda. A espiritualidade realmente nos presenteia com estas manifestações. Que coisa linda. E você nunca mais teve nada. Que bênção. Que bom, Denise. Não, você deve ter não fui para pronto-socorro. Você deve ter participado, inclusive, eles podem até ter te convidado para participar do tratamento dela, né? Eu sei que eu voltei andando, nem de cadeira de roda, entrei no quarto e fui lá ficar com ela. Sim. Mas eu sempre achei que eu convulsionei porque eu tinha, sei lá, tinha tido uma possessão aí, alguma coisa do tipo, mas enfim. Não, eu acho que não. Eu acho que talvez um choque magnético aí, né? Uhum. De tanta emoção, de tanta energia que se puder. Possa até você, como trabalha, ter feito um tratamento nela, ter absorvido tanta coisa que você estava desejando a ela de limpeza, de luz. Isso é uma possibilidade. Isso é uma coisa que passou pela cabeça. Sabe, a gente vê tantas reações, é aquilo que a gente sempre tem que ter, né, Denise? Quanto mais a gente vai estudando, mais nós vamos nos cobrando esse discernimento. Porque o fanatismo é o pior caminho para todos nós. Com certeza. Quando você tem o esclarecimento e consegue fazer a leitura do que você passou, é uma coisa linda. Hoje que nós estudamos, nós olhamos para trás e nós começamos a perceber algumas coisas em nossa vida que mostram que ali era uma ação espiritual. Ali havia uma interferência para nos ajudar. Ali havia algo que foi realizado com a nossa energia, com o nosso magnetismo. Até a doação à sua filha de magnetismo pode ter dado uma reação tão forte em você, né? Então, a espiritualidade, ela
ela vai mostrando ao longo da vida da gente coisas que nós vamos pontuando. Eu, como tinha também essa mediunidade muito aberta, tinha coisas na infância que para qualquer médico havia uma patologia clara. Então você vai entendendo que se assemelham, é um limite muito pequeno das ações espirituais sobre a nossa vida e as ações físicas reais. Então a gente está sempre tendo que estar fazendo avaliação física e interpretando estas situações. A tua não tem nem como interpretar, tá clara. Eles buscaram para te acolher, te acalmar e te mostrar que você tinha garantia da espiritualidade ao seu lado e ao lado da sua filha. Tanto que deu tudo certo, como eles mostraram, né? Lindo o seu depoimento. Obrigada, Denise. Obrigada por colaborar. E é isto, nós vamos aqui terminando essa parte linda e falando um pouquinho agora de quem nos acompanha. Não são ainda mentores, existe uma espiritualidade que nos assiste, que anda ao nosso lado, por alguns fatores. Nós temos irmãos que estão ao nosso lado espirituais por afinidade e afeição. Afeição por serem familiares que desencarnaram, que estão sempre ligados a nós, não estão ao nosso lado, não estão vagando na Terra, estão na espiritualidade, mas se ligam a nós em pensamento e acabam vivenciando a nossa vida aqui encarnados, acompanhando a nossa trilha por amor, por afeto, por terem passado conosco uma existência ou várias e nos acompanham por amor familiar. Existem irmãos que nos acompanham por afinidade profissional. A afinidade de amor, por exemplo, à arte, à música. É muito comum aqueles que estudam música perceberem o envolvimento energético destes amantes dos clássicos. Não a música que baixa nosso padrão vibratório, mas, por exemplo, aquelas músicas que elevam a nossa alma, as músicas de sopro, os clássicos, né? Essas músicas que nos elevam a sintonia de pensamento. Então, nós temos ao nosso lado, de acordo com os nossos estudos, de acordo com a nossa vida profissional, de acordo com o nosso lazer, nós vamos recebendo ali um grupo de amigos espirituais, que estão sempre perto de nós. Não aqui na Terra, estão na espiritualidade, mas nos acompanham. Aqui nós começamos a falar não de uma esfera que vive aqui no plano encarnado, não esses irmãozinhos que estão vagando, que são responsáveis muitas vezes pelas possessões, mas esses irmãos que já ocupam o interesse na nossa vida por afeição, por simpatia, por envolvimento com os nossos propósitos. Então, se eu estou dentro da escola, eu tenho ali irmãos espirituais que atuam na educação, na espiritualidade. Se eu toco violão, eu tenho aqueles amantes da música que estão ao meu lado. Se eu estou ligado à pintura, eu tenho também os amantes da pintura, da arte, da expressão, que se afinam. Se eu gosto de caminhar e andar num bosque, na natureza, eu terei companheiros espirituais também que se afinam àqueles prazeres ligados à natureza, ligados à arte, ligados aos trabalhos sociais, ligados aos trabalhos como nós estamos aqui. Vocês pensam que nós estamos aqui em 35 pessoas? Não. Coisa mais linda que Deus me proporcionou foi ver na Seara arquibancadas nas palestras. A espiritualidade é trazida, ela vem para nos acompanhar, a ouvir o evangelho, a ouvir a aula, a ver os tratamentos.
Muitos irmãos estão nesse momento desencarnados ao nosso lado, aqui sentadinhos na nossa casa, ouvindo essas indicações da espiritualidade, essas informações da espiritualidade. Nós estamos em 30 aqui encarnados, 35 encarnados, devemos estar num grupo 10 vezes maior de desencarnados que vem ouvir, que quer entender, que se interessa por este conteúdo, até os encarnados, né? Às vezes a gente está aqui assistindo aula, falando, tem alguém que passa e fala, o que ela está falando, o que ela está escutando lá? Vou escutar também. Então, a gente vai agregando amigos que vão estar conosco na afinidade das nossas ações. Então, se nós vamos nos lapidando em ações na Terra, a espiritualidade que nos acompanha também vai sendo lapidada ao nosso lado. E nós vamos com um grupo imenso de irmãos que torcem por nós, que influenciam nas nossas ações, que nos sustentam. Sabe aquela família enorme, que vai um monte de primo junto, todo mundo vai acampar, vai todo mundo, vai almoçar, vai todo mundo. Começa a viver assim a nossa vida. A espiritualidade começa a nos acompanhar aonde estamos atuando. Fazemos um trabalho social numa comunidade. Não vamos sozinhos, vai um grupo de pessoas que se preocupam com aquela situação, pessoas que têm ali familiares que estão recebendo ajuda. Imaginem, nós ajudamos uma pessoa com bons conselhos. Esta pessoa tem pai, irmão, tio, avô desencarnado, que está se preocupando com aquela pessoa, e quando vê uma ajuda, ela, poxa, ela está ajudando. Vem para nos ancorar também. Vem para nos, com amor. Existe uma parte do Evangelho que diz assim, quanto maior o amor, maior o poder. E o que é o amor? É o crescimento constante de ações que nos engrandecem a ação da caridade conosco e com o semelhante. Então, nós atuamos na caridade. Um grupo de irmãos estará ao nosso lado. Atuamos na ciência, preocupados com o desenvolvimento das ciências na Terra. Haverá um grupo de cientistas ali, espirituais, que se afinam com a vontade de buscar novos conhecimentos na Terra. Que bonito, Valcélia. Você também viu a arquibancada. É a coisa mais emocionante que eu já vi na minha vida. Ver que nos grupos da Seara, a Seara sempre foi uma casa pequena, fisicamente. Era como se houvesse dentro da Seara um auditório. Porque a nossa aula era maravilhosa? Não. Porque os mentores estavam ali, trazendo milhares de irmãozinhos que se acalentavam com as palavras dadas através dos mentores. Que nós éramos ali um canal. Eu sou um canal. Na aula é a mesma coisa. Os mentores de estudo que dão aula. E aqueles grupos que são trazidos recebem tratamentos e orientações lindas. Saem dali revigorados. Então, quando nós entendemos que nós temos amigos que estão interessados no aspecto espiritual, não se eu gosto de ir na balada ou ir ao cinema, não, mas os meus propósitos, os meus interesses mais elevados, grupos estarão ao nosso lado. Grupos que nos acompanham, que nos assistem, que nos ajudam, porque pensam assim, se a Marina, exemplo aqui, um exemplo errado que eu não deveria falar, Marina está ajudando, então vamos deixar a Marina bem para ela conseguir. Então alguém quer fazer mal, vamos ajudá-la, vamos emanar energia para ela. A Rose está trabalhando na Seara, está ajudando, vamos ajudar a Rose a ter um grupo ali que sustente, a Doralice, e assim tudo.
Então, assim como nós somos assediados pela espiritualidade que vaga aqui na Terra, preocupada com os prazeres mundanos do corpo, da matéria e do dinheiro, existe uma espiritualidade que se enobrece com a música, com a ciência, com a astronomia, com a paz da natureza, que a natureza oferece, com o estudo da consciência espiritual, com o estudo da matemática. Nós teremos que aprender tudo durante a nossa evolução. Quando eu penso que eu vou ter que aprender matemática, eu fico desesperada, porque nós vamos ter que aprender tudo, todas as áreas terão que estar embutidas em frequência ao nosso Deus crístico interno. Eu terei que trazer este Cristo interno à minha consciência espiritual. Eu vou ter que aprender matemática um dia. Então, nós vamos ter que aprender o que nós não conhecemos. Uma encarnação é a música, outra encarnação é a educação, outra encarnação é a biologia, outra encarnação é a medicina. Não importa. Estou deprimida, não tenho nada para fazer. Vamos estudar. O que vocês gostam? Aí tem um amor a isso. Vai estudar. Tudo que for estudado vai enobrecer, ampliar a força espiritual. Vai facilitar o crescimento espiritual. Não seremos ociosos. Não vamos ter preguiça. Vamos estudar. Vamos fazer a nossa cabeça funcionar. Meus desafios ainda são grandes. Preciso conhecer muita ciência. Mas vamos buscar aquilo que que vai enobrecer nosso espírito. Quando nós temos essa caminhada, quando nós entramos nessa trilha, não existe mais obsessor. O obsessor vai pensar, não adianta eu ficar ali atrás daquela pessoa, que quando está ociosa e deprimida, ela vai andar junto às plantas, junto aos parques, vai olhar um lago, vai olhar o céu, vai estudar astronomia. Não é o interesse dos irmãos sofredores. A nossa melhora irradiará vibrações melhores, inclusive a esses irmãos da Terra. Então, quem são nossos amigos? Nossos amigos espirituais estão preocupados com o nosso crescimento de consciência, de conhecimento científico em todas as áreas e nosso crescimento moral. Nós precisamos crescer nas duas áreas. E vem amigo, e vem amigo, e vem amigo. Esses amigos nos receberão no momento do desencarne. Eles estarão lá. Quantos amigos estarão nos esperando no momento do desencarne? Esses companheiros de jornada, que nós encontramos, inclusive, quando estamos dormindo. Nós vamos lembrar, quando nós desencarnarmos, nós vamos falar, eu conheço você. Era aquele companheiro que me ajudava na ciência. Era aquele companheiro que me estimulava a estudar música clássica, a fazer uma meditação, a conhecer a natureza, a fazer a caridade. Não são os nossos mentores, são os nossos amigos espirituais. E aí entra no ponto dos nossos mentores. Então, com todos esses amigos que nós temos, um irmão espiritual escolheu cuidar de nós. Por muitas encarnações, por uma encarnação, não importa. Esse irmão escolheu, pediu a permissão para olhar por nós. Ele não vai desistir de nós. Ele vai estar de olho em nós o tempo todo. Ele não está ao nosso lado fisicamente, não precisa.
fisicamente que eu digo, espiritualmente, não precisa. Porque onde ele estiver, existe um fio de ligação fluídica entre nós e o nosso anjo de guarda, o nosso protetor espiritual. Ele sente a vibração do que nós estamos passando o tempo todo. Ele está fazendo um monte de coisa, ele está estudando, ele está agindo na caridade, ele pertence a uma falange de cura, ele habita no trabalho de higienização, de socorro, ele faz milhares de coisas. Mas existe um fio que liga este protetor a nós. O que nós estamos passando, ele sente. Quando nós estamos em desespero, ele emana por este fio de ligação, bons pensamentos. Ele intui caminhos mais certeiros. Ele nos protege dos perigos, nos alerta. Ele é um pai, uma mãe, como na terra. Só que ele tem sobre nós uma ascensão espiritual. Ele vibra numa frequência maior que a nossa, mais depurada do que a nossa. Ele conhece mais do que nós. O nosso anjo de guarda, o nosso protetor espiritual, ele tem sempre uma condição acima da nossa em desenvolvimento para poder nos ajudar. Este anjo de guarda, ele jamais nos abandona. Mas existe um ponto que ele precisa respeitar. A lei divina, a lei de Deus, que oferece a cada filho o livre arbítrio. Esta é a lei perfeita do Pai, que diz para nós: você vai chegar a mim, mas pelo seu esforço. Você chegará a mim pela sua conquista. Você chegará e trilhará o caminho da ascensão espiritual e da volta a Deus, a lei suprema, pelo seu mérito. Esta conquista é sua. Então o que acontece? O nosso anjo de guarda nos intui, nos orienta, nos ensina, nos mostra. Mas, se nós resistirmos a toda essa orientação e buscarmos caminhos diversos que não nos levam ao nosso crescimento, este Pai, por amor a nós e por respeito à lei divina, ele não interfere. Ele observa, sofre com as nossas quedas, luta pela nossa vitória, se reúne a espiritualidade maior para discutir o nosso caso. Como podemos ajudar a Marina? Ela está saindo da trilha aqui. Ela está fugindo da sua trajetória. Ela está fugindo do que ela programou. Como podemos ajudá-la? Eles vão tentar colocar situações na nossa vida que nos faça voltar ao trilho. Mas nós podemos dizer não. Vou pelo caminho da facilidade. Vou pela porta larga. E não ouço nenhuma orientação deste meu anjo de guarda. Ele nos abandona? Não. Mas ele observa. Observa às vezes calado. E retoma assim que nós dermos o primeiro sinal de que precisamos da ajuda do alto. Ele é o primeiro. Quando nós olhamos ao alto e pedimos: Pai, me ajude, não estou conseguindo, está difícil. O anjo da guarda imediatamente nos envolve na sua luz.
mas precisa ser verdadeiro, né? Então, a função, a missão de um anjo de guarda é uma coisa linda, que nós na Terra, como pai e mãe, nós interferimos o tempo todo, né, na jornada dos nossos filhos. Vai por aqui, vai por ali, vai por aqui, vai por ali. E eles, com a sua sabedoria, eles orientam, mas eles dão asas para nós. Então, quando nós pensamos assim, me abandonaram, não. Nós que nos distanciamos, por algum motivo, da força sagrada. Nós nos distanciamos desta linha que nos leva ao Pai. O mestre tem muita coisa para fazer, não dá tempo dele cuidar de cada um de nós. Ele tem muito o que fazer. Ele é responsável pelo sistema solar, ele é responsável pela evolução dos planetas. O Cristo não pode ficar olhando cada um de nós, ele nos conhece. Então, há uma hierarquia perfeita de trabalho na espiritualidade. E o Pai determinou que os anjos de guarda estariam ao nosso lado, ligando estes fios até ele, sim, até a lei suprema e divina, a força de Deus, nosso Pai. Então, faço rápido a aula, já vai acabar o tempo. Quero lembrar a vocês aquela passagem, mensagem bonita, os pés na areia, né? Que nós caminhávamos, era um sonho, e a pessoa se via caminhando, as pegadas na areia, olhava para trás, pensava, nossa, toda a minha vida haviam duas pessoas caminhando, eu e meu protetor, o Pai, alguém estava ali. Mas nas horas mais difíceis, eu estava só ali, sozinho. A presença do Pai, do protetor não havia. Onde estavam? E ele tem a resposta. Te carregava no colo. Então, o anjo da guarda é esta representação. Quanto mais nós estamos sofrendo, mais eles estão ao nosso lado. Mas eles não podem se manifestar. Às vezes a gente fala, por que não aparece alguém na minha frente? Por que meu protetor não aparece e me mostra? Não é mais fácil? Seria mais fácil. Mas o caminho que o Pai quer é nos dar a individualidade. E para sermos únicos, só seremos únicos se fizermos a jornada pelos nossos passos, sustentados pelo nosso protetor. Então, um dia teremos o grande mérito também de ser um protetor espiritual. Ainda demora, porque ainda estamos em conhecimento. Mas um dia teremos essa experiência. E o ser pai e mãe na Terra, tio, avô, professor, cuidador, já é uma experiência. Já é o engatinhar do sentimento que esses guias têm por nós. Se nós na Terra, tão primitivos, amamos nossos filhos e somos capazes de qualquer coisa por eles, imaginem espíritos supremos, como nos amam, com a força de amor que eles têm. Imaginem como eles se felicitam por nosso crescimento espiritual, como eles sofrem com as nossas quedas. Né? Então já são 8:50. Nós vamos continuar sobre os espíritos protetores, os anjos de guarda, na próxima aula. Tá bom?